Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Ademir Nunes e esta é a nossa série de mensagens Vereda. Eu quero compartilhar um texto que está no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 38 até o 41. O profeta Eliseu tinha voltado para a cidade de Gilgal e ali havia a sua escola de profetas, um lugar onde ele treinava os seus discípulos, onde ele ensinava a palavra de Deus, e ali era um centro de formação profético. Muitos profetas foram formados naquele lugar. Podemos chamar esta escola de profetas de seminário, guardadas as devidas proporções. O texto nos diz que houve fome naquela cidade, naquele tempo, e já perto da hora da alimentação, o profeta Eliseu, então, ele dá ordens a um dos discípulos que fosse preparar a comida, que fosse preparar um cozinhado. E ele então saiu para preparar. E diz o texto que ele então foi ao campo para apanhar ervas. E ele então subiu ali numa trepadeira e apanhou algumas ervas, e esta erva que ele apanhou, na verdade, era uma erva daninha, uma erva venenosa, imprópria para a ingestão. E o discípulo, então, preparou este cozinhado, e quando, então, eles começaram a se alimentar, quando começaram a comer daquela comida, alguém exclamou dizendo que havia fome na panela, porque perceberam que aquela erva com a qual tinha se preparado aquele cozinhado era, na verdade, uma erva venenosa. E aí chamaram, então, o profeta Eliseu e eles exclamaram que havia morte na panela. Eu quero destacar aqui alguns perigos que eu encontro nesse texto, e nós vamos meditar nele, porque este é o propósito da série Veredas, trazer um devocional. O primeiro perigo é o perigo da fome. Eu não estou pensando aqui somente no sentido literal, porque a fome é algo destruidor, terrível, e nesses dias em especial está assolando a humanidade. Há países vivendo uma crise de falta de abastecimento e com isso gerando uma grande fome. Então, por si só já é um perigo, mas quando se está com fome, busca-se qualquer alimento, qualquer tipo de alimento pode ser usado por alguém que esteja com muita fome. Infelizmente, há pessoas que vão ao lixo, pessoas que vão comer algum tipo de comida imprópria. Eu me lembro de algumas histórias, não de uma fome no sentido bem literal, mas no momento de crise, duas histórias da minha avó e da minha mãe. A minha avó disse que chegou a colher folhas do mandacaru, aquela planta que dá lá no semiárido nordestino, e ela tirava os espinhos, cortava aquela folha do mandacaru bem miudinha, lavava muitas vezes na água para tirar todo aquele ranço, aquele leite que de certa forma era indigesto, cozinhava aquilo
e acabavam se alimentando daquelas folhas do mandacaru. A minha mãe disse que também já fez cozido de mamão verde, apesar que aí até que fica gostoso. Mas no momento de fome, no momento de crise, as pessoas acabam buscando qualquer tipo de alimento devido à escassez. E aqui houve fome na terra. E então buscou-se o alimento e depois percebeu-se que aquele alimento não era apropriado. Estavam, na verdade, comendo uma erva daninha que iria causar-lhes a morte. O segundo perigo que eu encontro é um perigo que aqui eu vou chamar isto de perigo da inexperiência. Porque o profeta Eliseu manda um dos seus discípulos, um dos seus moços, buscar o alimento. E por falta de experiência, por falta de conhecimento, ele acabou colhendo ervas que iriam causar a morte. Esse é um grande perigo, o perigo da inexperiência. Então, um pastor inexperiente, um líder inexperiente, pode, devido à sua inexperiência, levar uma igreja, levar um ministério, levar um grupo de comunhão, enfim, levar a empresa, levar a família à morte. Porque a sua inexperiência pode causar um dano irreversível. Então há um perigo de se pautar a vida, de tentar fazer com que alguém com inexperiência esteja comandando alguma coisa. Então, esse discípulo inexperiente subiu numa trepadeira silvestre e colheu as ervas erradas, colheu uma erva que era, na verdade, venenosa e que poderia ter levado toda aquela escola de profetas à morte. Uma pessoa inexperiente pode levar uma igreja à morte. É preciso que nós busquemos pessoas que tenham experiência. E é claro que ao longo da trajetória, ao longo do caminho, as pessoas irão adquirir a experiência necessária. O terceiro ponto, elemento que eu quero aqui tratar com vocês, é também o perigo da pressa. Porque ao sair, ele saiu apressadamente e, devido a esta pressa em preparar o alimento, não se ateve se aquele era o alimento próprio ou não. Então, queridos, aqui nós vamos perceber esses três grandes perigos. O primeiro, o perigo da fome, que pode nos levar a comer um alimento indigesto e que pode levar à morte. E se eu posso e devo e quero trazer isto para a vida espiritual, muitas vezes as pessoas estão se alimentando de uma palavra que conduz à morte. E é preciso, então, muita sabedoria. Então, o perigo da morte. O segundo perigo é o perigo da inexperiência, porque as pessoas inexperientes podem levar pessoas à morte com o seu comportamento equivocado. E o terceiro é esse perigo da pressa. Alguém já disse que o apressado come cru. E também é dito que a pressa é o inimigo da perfeição. Então, eu quero mostrar esses três perigos. Quando então eles exclamaram que havia morte na panela, eles então chamaram pelo profeta, chamaram o homem de Deus. E o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele traz uma solução para aquela morte iminente. Ele traz uma solução para aquele momento de crise, de adversidade, no qual aquelas pessoas poderiam morrer. E esta palavra do profeta é, na verdade, uma palavra de alguém que tem experiência no ministério
e que, acima de tudo, tem uma vida com Deus. E quando, então, ele é chamado para intervir, ele toma uma decisão. E ele diz, então, vamos colocar farinha na panela. Eu quero chamar aqui esta mensagem de solução nordestina. Uma solução nordestina. Por que eu estou trazendo isso até com um certo humor? Porque o nordestino, ele acrescenta farinha em quase tudo aquilo que ele come. É feijão com farinha, é ovo com farinha, até mesmo melancia com farinha. Eu já ouvi dizer que o nordestino gosta de comer. É claro que aqui eu estou trazendo isso com humor, porque a farinha que o nordestino usa é a farinha de mandioca. E provavelmente aqui ele estaria usando um outro tipo de farinha. Mas eu estou chamando de solução nordestina, porque o profeta, ao ser chamado, avisado de que havia morte na panela, ele diz, coloquem farinha na panela. E ele deitou, encheu a panela de farinha. Aqui, queridos, eu quero também deixar aqui duas reflexões. A primeira, uma solução natural. Talvez pela experiência do profeta, ele sabia que aquele tipo de erva, ao ser, vamos dizer assim, misturada com a farinha, ela perderia o seu veneno. A sua capacidade de envenenamento diminuiria ou seria até mesmo zerada ao ser acrescentado farinha naquele cozido ou naquele cozinhado. Então, uma solução natural que vem através de uma experiência do homem de Deus, de simplesmente colocar farinha naquela panela. A segunda reflexão, eu quero chamar de uma solução sobrenatural. Porque pode ser que a farinha em si não trouxesse uma solução, mas a palavra do homem de Deus, a experiência do homem de Deus, contando com uma intervenção divina, faria com que a morte da panela saísse. É preciso colocar farinha aonde está a morte. E aqui eu quero pensar como a farinha como uma intervenção divina, como algo que vai trazer a solução para a morte, vai trazer a vida. Assim, o profeta Eliseu fez uso de uma solução nordestina, acrescentou farinha na panela e por um agir maravilhoso de Deus, a morte foi tirada. Que Deus possa te abençoar. Cuidado no momento de ansiedade, de fome no sentido bem amplo da palavra, de várias áreas da sua vida, que às vezes você está com fome e vai comer uma comida estragada. Cuidado com pessoas que não têm experiência nenhuma e querem te aconselhar. Cuidado também com aquele chamado perigo da pressa. Seja sábio, mas sobre todas as coisas, se houver uma morte na panela, Deus pode intervir. Assim como a farinha retirou a morte, Deus pode também retirar qualquer situação de morte na tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos ter uma solução nordestina para alguma adversidade. Se você gostou da mensagem, você pode compartilhar com outras pessoas, deixa o seu like ou até mesmo dislike, compartilha, ativa o sininho para que nós possamos atingir muitas pessoas.